Olá pessoal, boa noite, aqui é o Wagner Borges falando, este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa Viagem Espiritual todas as quintas-feiras, das 19h30 até as 20h30, o programa está aqui no ar desde o ano de 1999, o programa começou em julho de 1999, na última semana de julho. E aí, daqui então a 2 meses, vamos completar esses 25 anos aqui no ar, tirando 2 anos que eu fiquei fora do ar, mas então são 23 anos aí com o programa. Aqui na parte técnica, meu amigo Tomás, que já estava antes de eu começar o programa aqui, na época do faraó, sei lá quem, ele já estava aqui na rádio. Tudo bom, Tomás? Tomás está ali, gente, ele estava me mostrando, o Tomás é super antenado com as novidades, ele estava me mostrando o palco do show da Madonna lá no Rio de Janeiro, a montagem do palco, como é que deve ser, que coisa enorme, né, o Tomás? Que produção gigantesca que é um show desse, né? Bom, vamos lá, pessoal. Como sempre, eu chego aqui bem cedo e fico ali no saguão da rádio, esperando o horário para começar o programa. Está antes de mim o Val Capelli também, que é bem antigo na rádio, antes do meu programa também, o Val Capelli, que é um dos pesquisadores mais sérios na pesquisa de cores e saúde aqui no Brasil. Ele trabalhou muitos anos com o Luiz Gasparetto também, e aí eu fico ali, às vezes escuto o que o Val Capelli está falando, vou aprendendo as qualidades do que ele fala sobre cores, né, que é coisa muito legal, e eu fico ali, medito um pouquinho, escrevo alguns tópicos de última hora para o programa, às vezes monto o programa um dia antes, chega aqui em cima da hora, eu mudo tudo com aquilo que eu sinto. Então estava ali, quando aconteceu mais um daqueles lances, que eu sempre conto para vocês aqui em primeira mão, o que rola ali antes de eu entrar no ar. Agora, 19h34, programa ao vivo aqui na Avenida Paulista, perto da estação do metrô da Consolação. Pois bem, para contar o que rolou ali, eu tenho que colocar no contexto, pessoal. Há alguns anos, eu publiquei um livro chamado Sakuras Espirituais. Esse livro, ele fala da inter-relação espiritual do Brasil com o Japão. A maior colônia japonesa do mundo está no Brasil. Existem colônias japonesas na Bolívia, no Peru, Estados Unidos e outros países. Mas aqui no Brasil, a imigração japonesa foi maciça e o bairro onde eu moro aqui em São Paulo é o bairro da Saúde, que hoje tem mais descendentes de japoneses do que o bairro da Liberdade. Então, no Rio de Janeiro, onde eu cresci, não tinham muitos japoneses. Quando eu vim para São Paulo, uma das primeiras surpresas foi ver que tinha muitos japoneses aqui e eu descobri uma certa afinidade. Por exemplo, eu estava perto de um grupo de descendentes de japoneses que são brasileiros, nascidos aqui no Brasil, olho puxadinho, mas são brasileiros, né? Torcem pelos times daqui, seguem a culinária daqui, mas tem toda a tradição dos pais, avós e bisavós do Japão. E eu notei que bastava um pequeno contato japoneses e eu já estava enturmado como se fosse da família. Sempre houve uma afinidade que eu não sei exatamente qual é, e aí é claro, você começa a especular coisas de outras vidas, isso para mim não tem importância alguma. O que importa é o momento presente, o que está acontecendo. Então, sempre houve essa sintonia minha com o povo japonês aqui do Brasil, e o programa, inclusive, é muito escutado no Japão por brasileiros que escutavam o programa aqui e foram trabalhar no Japão. Eu recebo muitas mensagens do pessoal do Japão, quero mandar um abraço para vocês aí. E, inclusive, em 2020, estava programado para eu ir para o Japão para fazer 4 palestras em locais diferentes, quando rolou a pandemia. E aí não foi possível, até hoje, retomar essa agenda, que seria no mês de abril, que tem uma semana inteira de feriados no Japão, que seria mais legal para o pessoal poder acompanhar. Vamos ver aí se mais para frente a gente consegue reagendar isso. Bom, eu estava um dia numa loja de roupas no bairro da Saúde, perto da rua onde eu moro, e eu já compro roupas nessa loja há muito tempo e fiz amizade com os vendedores e vendedoras da loja.
E aí eu estava na rua, nem ia passar na loja. Saí do metrô para descer para a rua de casa, me deu vontade de me desviar até a loja. Eu nem sabia por quê. Eu falei, deixa eu ir lá ver se tem alguma camisa nova que eu gosto. Eu me direcionei para a loja, e entrou um fluxo de ideias na minha mente, de chofre, de impulso. Eu sabia que estava vindo de um plano mais alto, um jorro de ideias. E na minha mente surgiu claramente a ideia: escreva um livro sobre a inter-relação espiritual do Japão e Brasil, Brasil e Japão. E eu então entrei ali na loja e escrevi o primeiro texto ali, que desceu esse texto, ele foi recebido ali, e com o passar de algum tempo, eu recebi outros textos durante as saídas do corpo de japoneses extrafísicos ligados a essa conexão Brasil e Japão, e me foram mostradas várias coisas dessa relação, várias visões nas saídas do corpo, ou aqui através da clarividência, e eu recebi textos aqui também, e outros eu mesmo escrevi sentindo essa vibe. Então, há alguns anos, eu publiquei o livro, chama-se Sakuras Espirituais. Não publiquei em papel, fiz edição por conta própria e disponibilizei lá no meu site, no IPPB, na seção de download de livro, para todo mundo poder baixar o livro gratuitamente. Foi esse o projeto que me veio e eu cumpri a risco. O livro está lá, vocês podem baixar. O endereço é ippb.org.br. Vou repetir, ippb.org.br, seção de download, entra lá, tem vários livros para baixar gratuitamente, fazer o download, incluindo o Sakuras Espirituais, que já está traduzido para o italiano e para o espanhol, né? Talvez em inglês em breve. E por que eu estou contando tudo isso para vocês? Eu cheguei a comentar alguns programas anteriores que o meu amigo Ivan de Suzano, que trabalha há muitos anos comigo, diagramando os meus livros, e trabalhamos também com outras editoras, e o Ivan fez um trabalho de áudio com o livro, passou o livro todo para áudio usando a inteligência artificial, fez um trabalho primoroso e o livro agora está narrado, está em áudio, audiobook, audiolivro. E ele me passou isso já tem uns 3 meses, mais ou menos, ou 2, e eu cheguei a comentar aqui com vocês que eu iria disponibilizar isso no YouTube. Mas acabou que a série de viagens que eu entrei para lá e para cá me tirou o tempo de organizar isso, e também eu me mudei de apartamento tem 2 semanas, mas eu continuo na saúde. Eu saí da rua Carneiro da Cunha e fui para a rua Itapiru, que é a rua logo de baixo. E ainda estou no mesmo bairro, né? E ali cheio de japoneses, como sempre, tenho amizade com um monte também faz cursos comigo ali no Ipiranga. E aí avisei que iria postar o livro, só que a mudança me atrapalhou, estou cheio de caixas ainda para poder abrir, organizar. Eu tenho muitos livros e muitos discos, demora para poder organizar. Então ficou meio caótico assim em casa, para poder sentar, elaborar alguma coisa junto com as viagens e outras coisas. Pois bem, pessoal, ontem me lembrei que tinha que disponibilizar o áudio do livro. Veja como as coisas são mais conectadas extrafisicamente do que a gente imagina. Falei, vou ligar para o Dunga domingo ou segunda, vou tirar minha folga de segunda para fazer isso, vou falar com o Ivan, que também, o apelido dele é Dunga, e falar com o Diego, que me ajuda nas postagens, para a gente colocar isso aí no YouTube. Vou fazer uma gravação explicando e vamos colocar isso lá. Isso foi ontem, eu me programando para segunda-feira fazer isso. Estou ali no saguão da rádio, pessoal, quietinho, fazendo uma pequena prática energética, que inclusive no decorrer do programa eu vou ensinar para vocês fazerem em casa depois com calma. Deixa aí no outro bloco do programa. Quando eu estou sentado numa cadeira em frente a uma mesa semelhante a essa aqui do estúdio, uma mesa ovalada que fica ali, lá tem, no saguão da rádio tem uns sofás na recepção, mas eu não sento no sofá não, eu gosto de sentar na cadeira com a mesa. Às vezes eu sento no sofá, às vezes dou uma cochiladinha ali, mas eu estou sentado ali anotando os tópicos de última hora para falar aqui no programa. Pessoal, aparece em cima da mesa em pé um homem japonês vestido de branco. Ele não estava vestido com um kimono preto, ele estava vestido com uma roupa branca, tipo um judoca, né? É um sensei de artes marciais japonês, vestido de branco, baixinho, atarracado,
simpático, né? Na minha frente ele mexia as mãos fazendo gestos e golpes no ar e irradiava energia através dos golpes no ar. Ele mexia a mão como se fosse golpear com a mão o ar e vibrava energia na minha direção. Ele começou a me dar um passe usando gestos de artes marciais japonesas, fazendo golpes no ar e fazendo aqueles movimentos. E na minha frente, ele não está em cima da mesa física, e sim no duplo etérico da mesa, e ele se condensou no duplo para que eu pudesse perceber. E aí, eu estou olhando ali, pego de surpresa essa presença espiritual, né? Ali, né? Quando de repente ele projeta no frontal dele, direto no meu frontal, foi somente uma palavra, mas deu para entender. Ele projetou assim, Sakura! Sakura, pessoal, em japonês é cerejeira, que é um dos símbolos do Japão. E aí, o que ele quis dizer? Já está mais do que na hora de botar o livro, o audiolivro no ar. Você tem uma ideia, eu pensei nisso ontem, hoje aparece ele e fez essa manifestação de energia para evidenciar isso, chancelar. E isso aqui no saguão da rádio, e eu estou contando para vocês aqui, porque essa experiência foi ainda agora, e eu vi durante muitos anos, não só mentores de artes marciais japonesas, mas também da China, da Coreia, da Tailândia, né, de toda aquela região do Extremo Oriente, entidades notadamente plasmadas de orientais, fazendo movimentos de artes marciais, mas com energia. Então, por exemplo, o Tomás está ali. E há aqui no dorso da mão, gente, tá? De cada mão, vocês sabem, as mãos têm chakras nas pontas dos dedos, nas palmas das mãos, mas também no dorso das mãos. Então, quando alguém pratica artes marciais e vira a mão como se fosse fazer um golpe no ar, na verdade ele está usando o chakra do dorso da mão para emanar vibrações. Eu, com o tempo, aprendi também a fazer isso, mas não no sentido golpe, sim no sentido de irradiar energia pelo dorso das mãos, dar um passe por ali. E muitas vezes eu vi espíritos aplicando energia em outros, usando esses golpes no ar. E eu sei, não vi isso no Japão, mas eu vi em lutadores de artes marcial chinesa, grandes mestres, o cara postado aqui, encarnado, igual a gente, dá um golpe no ar e o cara ali a 2 metros cai. Quer dizer, um golpe de chi, como o chinês chamaria, uma emanação de chi, o japonês chama de ki, que é a mesma coisa, força vital, irradiando. E ele então se apresentou ali para mim, muito simpático, eu fiquei muito contente de ter visto ele, e até semana que vem, segundo o terço, olha, cara, seu mentor japonês, eu vou fazer, botar esse audiolivro no YouTube, finalmente ele vai rolar, e talvez, eu senti também uma vibração dele, quem sabe isso abrir caminho para novamente rolar as atividades lá no Japão, que foram canceladas em 2020, quando eu ia para lá e pintou a pandemia. Quem sabe está na hora de abrir essa jornada de novo, e eu gostaria muito de ir até o Japão, até para conhecer a cultura melhor lá, né? Eu tenho essa afinidade com os japoneses também. Agora, quem sabe a afinidade com os japoneses de lá, né? E que, na verdade, somos todos espíritos encaixados na matéria, japonês, russo, americano, africano, australiano, brasileiro, todos nós, seres de luz, encampados aqui em formas físicas, em alguma cultura, em algum corpo, e todos nós já fomos muita coisa e poderemos ser muitas outras. O lance todo é não ficar muito preso nisso, mas existem essas conexões, e aí eu estou contando para vocês. Eu sei que tem muitos ouvintes no Japão e muitos ouvintes aqui também no Brasil, principalmente em São Paulo, descendentes japoneses. Está aí, entrem lá para baixar o livro Sakuras Espirituais, ippb.org.br, e ele está em português, espanhol e italiano, e vai sair em audiolivro. Quem sabe esse livro vira impresso em papel lá no Japão, seria muito legal para evidenciar essa conexão Brasil e Japão, Japão e Brasil. Bom, vamos lá então para os tópicos que eu alinhavei aqui. Eu só quis contar essa experiência com esse mentor japonês, que eu acho legal sempre contar, para dar naturalidade ao mundo espiritual. Nada disso é sobrenatural, nada disso é coisa do além, isso é coisa normal dentro do estudo da espiritualidade, das práticas espirituais. E, no meu caso, desde a adolescência, trabalhando com isso,
com as saídas do corpo inicialmente, depois a mediunidade, os chakras e tudo isso, para mim ficou uma coisa dentro do rol das minhas possibilidades, misturadas com as possibilidades humanas naturais que eu tenho aqui. Por isso eu sempre conto esses relatos. Eu não estava dentro de um templo, eu não estava fazendo ritual nenhum, estava ali simplesmente sentado no saguão da rádio anotando os tópicos para o programa quando ele apareceu. Então estou contando isso para vocês em primeira mão, porque eu acho muito legal passar esses relatos com esta humanidade, esta simplicidade. Vamos lá. Pessoal, tem um tema muito espinhoso para compartilhar com vocês hoje. O Tomás me perguntou assim: Wagner, qual é o título do programa hoje para colocar no YouTube? Eu falei assim: coloca aí temas espirituais variados, cara, porque eu anotei tantos temas e tópicos diferentes num mosaico de temas universalistas dentro da temática espiritual. Então, um dos temas é espinhoso pelo seguinte: muitas pessoas fazem pactos espirituais negativos, objetivando alguma coisa que a pessoa deseja. Normalmente é o poder do ego da pessoa incidindo sobre ela, e a pessoa, sem discernimento, embarca em energias às vezes malévolas. E mesmo com bons impactos negativos, porque uma das coisas que se vê claramente, e no meu caso, como médium de desobsessão, vi muito isso: espíritos obsessores são enganadores, são mestres na arte da enganação, para domínio sobre o ego da pessoa, vampirismo energético, manipulação psíquica de algum nível, e a pessoa pensa que manda nos espíritos quando ela faz alguma magia, quando é o contrário, eles manipulam a ela, e isso em qualquer movimento ou ambiente. Eu estou falando de forma bem clara. Eu vi muito isso nas saídas do corpo, entidades que manipulavam pessoas que estavam achando que manipulavam as entidades. E era o oposto, né, Tomás? Como é que você vai dominar alguém que mexe há muito tempo com enganação? Vai enganar ele como? Né? Mas ele finge que está do teu lado para poder enganar. Então, por que eu estou comentando sobre isso? Recentemente eu vi um caso, e não foi o primeiro, já vi muitas vezes, uma pessoa, tá, ao longo do tempo, e essa pessoa se envolveu com pactos negativos, até na base da boa intenção, mas se envolveu de algum modo, se emaranhou. Essa pessoa desencarnou e apareceu para mim para pedir ajuda. Ela estava toda presa por tentáculos energéticos viscosos que puxavam ela para trás, como se fossem correntes em forma de tentáculo, puxando na direção do astral inferior, do umbral. Eram as mesmas entidades que estavam agora exigindo a energia dele, já que durante a vida ele tinha feito pactos com essas entidades. Eu sei lá porque, não sei os detalhes, né? E não estou julgando nada, eu só constatei a situação ruim da pessoa. E ele pedia: Wagner, não deixa eles me levarem, me ajuda, pelo amor de Deus. E chorava desesperado. E aqueles tentáculos puxando para trás, as entidades que estavam à distância fazendo aquilo, eu não via. Eu só via essas correntes energéticas tracionando. Ele não conseguia passar para outro plano, ficou preso no duplo aqui, entre o outro plano e esse, e sendo puxado para uma vibe pesada. E aí eu levei um dia inteiro para poder ajudá-lo, vibrando energia com calma, para ajudar. Não foi o dia inteiro, eu estava envolvido em várias coisas, mas sempre que eu lembrava, eu mandava pensamento positivo para ele: ficar firme, vou te ajudar. Pedi aos mentores espirituais que intercedessem. Essa pessoa era boa pessoa, mas apenas se enroscou. Igualzinho, uma pessoa boa aqui pode se enroscar com má companhia e ser arrastado para uma coisa ruim, e que necessariamente a pessoa não era ruim, mas acabou dando mole de alguma forma por associação. E aí eu vi os mentores fazer uma coisa que é raro, pelo menos para mim, de ver. Eles puxaram um pouco da minha energia. Por quê? Eles vêm de planos mais sutis. Meu amigo estava grudado no duplo aqui desse plano, com cargas energéticas densas aderidas nele, por conexões que ele mesmo fez durante a vida. E aí o que acontece?
eles têm uma energia sutil e, ao projetá-la, ela atravessa o corpo espiritual da pessoa que está muito densa. Então, às vezes, em trabalhos mais densos, que precisa de desligamento mais forte, precisa da energia de alguém aqui, um curador, uma curadora, um médium, projetor ou projetora extrafísica, que saiba mexer com energia para projetar, para que os mentores mesclem a energia deles do lado de lá com as energias de alguém do lado de cá, para fazer uma mescla energética, um mix energético que possa estar mais condensado para eles atuarem nesse nível mais denso. Se o meu amigo estivesse no outro plano, não precisaria de mim, eles resolveriam, mas no lado de cá está dentro da esfera de ação da gente também. E no meu caso eu trabalho com isso há muitos anos. E aí eles puxaram um pouco da minha energia que eu estava suavemente emanando para que ajudasse, mesclaram com energias da natureza e deles e fizeram uma espécie de sulfa energético, um pó branco, igualzinho você pegaria uma sulfa na medicina, né? Um médico fala, ó, toma essa sulfa aqui para ressecar esse ferimento ou esterilizar de alguma forma, uma espécie de medicamento em pó. E eles então espalhavam essa sulfa branquinha no ar, parecia um talco assim espalhado nos tentáculos, e esses tentáculos iam ressecando, murchando e se soltando do meu amigo. Levou horas para isso acontecer e eles então finalmente o soltaram. Eu não o vi, mas eu sei que ele já está livre, está bem e está aliviado, certamente arrependido aí das conexões que ele fez. Não era má pessoa, tá? Mas acabou se envolvendo com ondas que não valiam a pena. Eu estou contando isso aqui para vocês, não é a primeira vez. Eu já tive vários casos assim, com pessoas conhecidas que desviaram para o lado escuro da força, alguns por má intenção mesmo e outros por ter dado bobeira de alguma forma. E eu estou dando esse alerta aqui para vocês. Pessoal, não se metam com pactos negativos, tá? E se vocês forem trabalhar com qualquer ideia mais elevada, com a luz, o alto, a luz não faz pacto, não exige nada em troca. Só pede que você cresça, melhore, se inspire na jornada e siga em frente. Qualquer presença extrafísica que te pedir pacto e exigir alguma coisa, levando você a se emaranhar em algo que não tem bom senso, não entra. Trabalha, aumenta o discernimento para vencer suas provas. Não tem que fazer pacto com nada para te ajudar nas tuas provas. Você desceu para aprender a resolver, eu também, o Tomás que está ali, qualquer um. Então, quem é estudante da parte espiritual, não se meta com pactos negativos. E eu não estou falando de doutrina nenhuma, nem de ninguém. Eu estou contando casos que eu vi. Então, é um alerta. Isto não é uma brincadeirinha mística, não é uma mágica espiritual, não é uma brincadeira esotérica. Isso envolve tua consciência. Existem repercussões psíquicas neste plano e no outro. Procura o melhor que você puder. Nenhum de nós é perfeito, nem eu, nem você. Está todo mundo aí lutando, tentando melhorar. Então, busca essa melhoria, tá? Trabalha, conte com a presença de seres de luz que poderão auxiliar inspirando, mas não vão poder resolver nada para você e nem vão pedir nenhum pacto a você, a não ser que você ofereça a cabeça do seu ego para Deus, para um poder maior, inspirar a sua jornada. Nada mais, nada menos. A cabeça do ego cortada e entregue numa bandeja de bom senso para o alto. É isso que a luz pede, mais nada. E vou repetir, não estou julgando nada, nem ninguém, cada um segue o que quiser, tá? E existem pessoas variadas trabalhando com esses temas. Eu estou contando o que eu vi e o que eu vejo sobre isso como um alerta para vocês, ouvintes do programa. Então, espero ter dado o recado a contento. Bom, fala, Tomás, o que foi? Já estamos na hora? Que não entendi. O quê? Cara, eu não acredito. Você mexeu no relógio, ele mexeu, pessoal, e tá confessando que mexeu. Já é 19h56, cara? Cara, eu não acredito, eu fui contar a história aqui do japonês, agora estou contando ela. Não. Bom, gente, um fenômeno aconteceu, o fenômeno chama-se Tomás adiantando o relógio, já estamos na hora do intervalo.
Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, amigos, estamos voltando aí com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges. Vamos dar sequência aí aos temas do nosso programa. Ali na parte técnica, meu amigo Tomás. Bom, pessoal, alguns temas variados. Eu vou ensinar já já uma prática energética para vocês que eu faço com frequência. Seguinte, existem duas grandes portas que abrem assédios espirituais dentro de alguém. Eles podem entrar na pessoa, quando eu digo entrar, no perímetro energético, não entrar no corpo, entrar no campo psíquico da pessoa para criar perturbações. Então, essas duas portas de entrada que todo espírito obsessor ou assediador gosta de achar na pessoa, tipo como uma senha aberta para eles provocarem confusão psíquica e energética, essas duas grandes portas, porque semelhante atrai semelhante, são, primeiro, a má intenção. A má intenção deixa clara que não há nada criativo ou positivo no que você está intencionando. Intenções deletérias, destrutivas, sejam quais forem e que circunstância for. O mal engendrado na tua mente e emanado, ele vai deixar sua aura cheia de formas mentais, formas de pensamento escuras. Espíritos desencarnados pesados, que também estão nessa vibe, eles vêm e se aproximam, porque é a mesma vibe em que eles estão. E aí começa um processo. Boa parte das obsessões começa na própria má intenção da pessoa em relação a qualquer coisa. E aí os espíritos obsessores vêm e exploram isso que eles acham dentro da pessoa. É claro que muita gente, detectando isso, vai botar a culpa nos espíritos, se esquecendo que o que atraiu a eles de fora foi a própria pessoa. Então, a obsessão que vem de fora, ela começa na auto-obsessão do espírito encarnado na matéria. É ele que cria o clima para deixar a aura cheia de coisa pesada que os espíritos se associam energeticamente. Então, porta de entrada para a obsessão, má intenção. Cuidado se você está acalentando coisas ruins na mente ou elocubrando intenções ruins contra quem quer que seja. A segunda porta grande que abre para a obsessão, e eu falo isso como médium de muitos anos de desobsessão, tanto aqui pela via mediúnica quanto nas saídas do corpo, e o conhecimento oriental que eu tenho também dos chakras e de muitas coisas que eu aprendi no passado, uma dessas grandes portas é a arrogância. Quando alguém está dentro da arrogância, o ego fica inflado. E uma pessoa com ego inflado, ela perde o bom senso e o discernimento, porque o ego inflado cega o discernimento. Então, alguém com ego inflado é fácil de ser manipulado. Espíritos obsessores são mestres em insuflar o ego de alguém, porque se alguém com ego alto tropeça facilmente, porque com ego alto olha para ali e não olha para baixo e tropeça nos próprios passos. Então, espíritos obsessores que também são arrogantes e semelhante atrai semelhante. E por que um espírito obsessor é arrogante? Primeiro, ele invade a privacidade psíquica de alguém, tentando mentalmente violentar o campo mental de alguém, jogando algo negativo, uma espécie de violação mental ou psíquica. Ou seja, ele está agindo à revelia da outra pessoa, penetrando o campo mental da pessoa para jogar coisa pesada, não há respeito pelo outro, porque ele é arrogante. Segundo ponto, espírito obsessor não respeita um poder maior, interpenetrante a tudo, não respeita a luz. Tem até desprezo por qualquer coisa do alto. Então, há uma arrogância de não respeitar um poder maior gerador da vida de todos. Então, o obsessor ele é arrogante, acha que pode fazer tudo que tiver vontade, se esquecendo que há leis da natureza, causa gera efeito. Mas tem obsessor que fala, o efeito vai vir lá na frente, enquanto isso eu vou agindo aqui pelo mal. Então, a pessoa arrogante acaba atraindo entidades obsessoras que também são arrogantes. Então, semelhante atrai semelhante. E outra, a pessoa pode nem ter má intenção, que é o primeiro ponto, mas ela pode até ser uma pessoa voltada para algo positivo, mas se ela é arrogante nesse meio, abre a entrada para a obsessão, mesmo ela não tendo uma intenção, porque a outra porta que abre é a arrogância.
Quando há arrogância, o que a pessoa faz na senda? Ela começa a tripudiar sobre os outros que ela acha que sabem menos do que ela. Existem milhares de exemplos ao longo da história, em vários contextos, em várias áreas de conhecimento. Tripudia sobre o outro que sabe menos, acha que é superior ao outro porque teve um acesso a informações de alguma monta. E isso é uma besteira, porque a grande alegria é você... tendo acesso ao conhecimento, compartilhá-lo para que o outro também tenha, o outro também cresça e seja feliz. Não é se achar melhor que o outro porque está dentro de um estudo espiritual ou consciencial. Isso não existe. Isso é arrogância da pessoa, é autoobsessão. E todos nós precisamos tomar muito cuidado com isso. É um grande perigo quando a gente acha que sabe muito, quando a gente acha que o outro ali não tem condição de entender o que você está passando, e muitas vezes não tem porque você não está passando, de forma que o outro possa entender. Então, a arrogância é um tipo de obsessão. E muita gente, dentro do campo espiritual, pode se tornar arrogante e não ter má intenção, no sentido de querer prejudicar. Está até voltado para ideias boas, mas a maneira de fazer está encapando com a arrogância, e isso vai dar problema de assédio espiritual. E outra, não adianta mexer com energia, ou mantras, ou preces, que a pessoa sabe às vezes manipular. Você pode manipular o que for, só que dentro de você já há o pontinho da obsessão na tua mente, que é a arrogância, e mesmo manipulando energia, você fala, ninguém vai entrar no meu campo energético, porque eu faço um estado vibracional, ou o outro vai falar, eu faço uma prece, o outro vai falar, eu faço um mantra e eu estou protegido. Pode criar uma redoma, mas você não está protegido dentro da sua mente com a tua postura negativa. E há entidades tão nefastas que elas acessam a mente da pessoa sem ela perceber. E a pessoa fazendo estado vibracional, um casulo de luz e a mente dela exposta para o outro plano, e toques sutis são inseminados. Ela não nota, porque a arrogância cega a pessoa. E eu não preciso dar exemplos, porque a história está repleta de exemplos, e estou falando para vocês. Eu e vocês precisamos tomar cuidado com isso para que a gente não entre nessa vibe também. E eu não estou julgando ninguém, eu estou alertando. Tá? É uma função aqui do programa clarear, alertar esses pontos. Eu não estou falando nome de ninguém, porque tantas vezes isso acontece, e com a gente mesmo pode ter acontecido no passado ou está acontecendo, a gente não está notando. Por isso é bom a gente ficar de olho, baixar um pouco a bola, ser mais simples, caminhar um pouco mais de forma normal, trabalhar com todo mundo de forma normal, considerando cada ser um espírito também encaixado na Terra. Eu não estou dizendo que você tem que amar alguém ali na rua que está pronto para te assassinar num assalto, né? Alguma coisa ruim. Não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando no sentido das grandes ideias que você tiver espiritual. Sabe, entenda mais, compreenda mais as diferenças. Nem todo mundo está no mesmo estágio de abrir para algo para lá ou para cá. Tem que entender isso. Agora, você tem que ser bem claro e bem consciente. Por exemplo, eu posso entender alguém seguir uma religião e ser mais radical ali. Ok, é o direito da pessoa, não vou me meter. Mas se ela vier e disser que eu estou com o diabo, porque eu estou estudando saída do corpo ou mediunidade, aí é outra história, aí não é respeito, é verdade. Você vai bater de frente com a sua verdade em cima do erro que o outro está colocando para você, e você não deu palpite na religião dela, mas ela dá palpite no teu caminho espiritual. Eu passei isso na minha família, por isso eu sei o que eu estou falando aqui para vocês. Eu estou querendo dizer respeito às diferenças, né? Você pode claramente chegar e falar, ó, eu não concordo com isso, isso e isso, minha visão é outra, mas eu respeito tua jornada, desde que você também me respeite, porque senão respeito é via de mão dupla. Tem muito estudante espiritual que respeita o radicalismo do outro, mas o outro às vezes não respeita você. E você tem que ser bem claro e expansivo. Olha, isso aqui não está batendo não, e eu vou seguir com as minhas ideias, segue com a tua. Somos amigos, mas não vem me dizer que eu estou com o diabo não, cara. Porque isso aí é uma criação mítica, anos e anos saindo do corpo, nunca vi capeta nenhum. O que eu vi foi entidades plasmadas de diabo para poder manipular com enganação fundamentalistas religiosos. Como eu vi também no Oriente, entidades plasmando divindades maléficas do Oriente para tentar causar medo lá no Oriente com demônios de lá, diferentes dos daqui. Tudo plasmagem, o plano astral umbral, está cheio de entidade enganadora plasmando aquilo que a pessoa mais teme. Então, o que eu estou querendo dizer é,
Você pode ter um acesso à informação espiritual maior, mas não significa que você vai ter que tripudiar sobre outros estudantes espirituais que sabem menos do que você, porque isso aí é um problema muito sério. Por isso que eu agradeço muito a diretoria da Rádio Mundial por me permitir fazer o programa aqui, clareando esse sistema e compartilhando o conhecimento. E não ficando segurando para mim, nem achando que eu estou melhor que os outros por causa disso. A alegria está no passar, no compartilhar, que você cresça também do seu jeito e vá para frente, decole e vá para o alto, vá para a luz, avante, como diria o Capitão América lá nos Vingadores, né? Avante, vamos para lá e vamos subir todo mundo, né? Todo mundo indo na direção da luz, que é o destino comum de nós todos. Então, só para repetir, duas grandes portas de obsessão que se abrem em nós. Má intenção por um lado, arrogância pelo outro, ou um mix das duas coisas. Também tem, eu estou até olhando com medo para o relógio, gente, eu olho assim, tem uma placa de vida aqui no estúdio, tem um display de um relógio eletrônico ali, passando o tempo, e o Tomás atrás ali pilotando os equipamentos. Eu estou olhando aqui, de vez em quando eu olho com medo com o relógio para ver se ele adiantou o relógio, gente. Eu estou nessa agora, tem que ficar vigiando ele. Tomás, se você adiantar o relógio, vai dar karma para você, cara. Sabe aquela coisa de ameaçar com karma? Você vai ser fritado pelo karma se você adiantar o relógio. Outras duas coisas que eu quero alertar para vocês, e lembre-se, estou alertando como outro estudante espiritual, eu não sou mestre, eu só estou alertando, eu trabalho com isso há muitos anos, para que, quem sabe, toques bons possam arejar sua jornada do seu jeito, sempre do seu jeito, caminhando bem. Vamos lá. Duas síndromes que estragam muito a jornada de um trabalhador ou estudante espiritual, como síndrome de pecador. Pessoal, muito estudante espiritual tem essa síndrome, talvez seja resquício religioso de outras épocas em que a pessoa tinha muita culpa por religião, por compreensão religiosa oriental ou ocidental. Ao estudar a temática espiritual, por que a pessoa continua com essa síndrome de pecador, se o conhecimento espiritual era para ter clareado ela, para ela seguir em frente e não ficar com picuinha e coisinha amarradinha com culpa, com coisa essa ou aquela? Então, gente com baixa autoestima. Eu estou aqui para pagar karma. Eu estou aqui, eu acho que eu tenho 1000 obsessores. Eu estou aqui, mas eu acho que eu vou parar no umbral quando morrer. Gente, essa pessoa tem autoestima baixa, não está aproveitando o conhecimento espiritual para encher de luz a consciência dela. Nós estamos estudando para ser felizes. Se não for feliz estudando a parte espiritual, tem algo errado. Né? Então não dá para a gente, em estudos espirituais, a gente ficar com a síndrome de pecador e que está aqui só para pagar karma. Não, estamos aqui para criar, para melhorar, podemos nos divertir também, mesmo no meio de problema e caos, podemos rir, podemos brincar uns com os outros, podemos escutar música legal, ler poemas incríveis, ler livros incríveis, fazer amizade com pessoas incríveis. Tem um monte de coisa legal que dá para a gente fazer, e o estudo espiritual está abrindo tudo isso. Então não dá para a gente ficar ali com coisinha arrastada. Ai, como eu sofro, ó Senhor. Quer dizer, um estudante espiritual com lamentação. E eu sei que muita gente passa muito problema. O que eu estou querendo dizer, a postura mental é importante para enfrentar os problemas. Melhora a autoestima, ganha força para enfrentar o que tiver no momento apertando. E a outra síndrome é exatamente o contrário. É a síndrome de missionário. Eu vi muita gente com essa síndrome, gente. A pessoa acha que tem uma missão especial dentro de algum tema da espiritualidade, que ela veio para aquilo e que a missão dela é especial. Gente, eu trabalho com isso há anos e eu não acho que eu tenho missão especial nenhuma. Eu acho que cada um de nós que vem aqui, vem para aprender, melhorar, trabalhar a si mesmo, uns mais, uns menos, e vamos aos trancos e barrancos, melhorando e indo em frente. O que eu sei, para quem vem com alguma tarefa espiritual para fazer, é que dá um agradecimento ao alto por ter dado a oportunidade de estar trabalhando com isso. Mas agora, se sentir especial, isso aí é um problema do ego da pessoa, já vai entrar a velha arrogância ali sabotando o potencial da pessoa. Missionário, todos são, porque a missão nossa é evoluir e fazer o melhor possível. Então, alguns de vocês são médiuns, curadores, sensitivos, projetores, o que quer que seja.
não tem essa de missão especial, não. Tem o trabalho que o alto deu para você fazer, vem e faça. Nada de ficar com coisinha de fantasia do ego, mitificando o que você está fazendo. Vem, faz teu trabalho direito, se sinta agradecido ao alto por isso, se sinta bem por estar nessa tarefa. Mas é isso. Não fala, eu estou numa missão especial, daqui eu vou para um planeta avançado. Isso é uma tolice enorme. Você vai para onde você tiver que aprender algo. É aqui, é em outro lugar, ao longo do infinito. E o alto vai destinando a gente para os lugares onde a gente tem que aprender um monte de coisa. No momento é a Terra, vamos trabalhar. A missão nossa é crescer, melhorar e ir em frente. Essa é a missão de todo mundo. Nem sempre as pessoas estão conscientes de que elas vieram para isso. Mas vamos caminhar, não tem essa de missão especial ou de ser mestre de alguém. Tem todos nós aqui tentando melhorar, e a parte espiritual é a grande bênção da vida da gente, para ver se a gente melhora finalmente, para ver se nessa vida a gente desperta para alguma coisa melhor, tá bom? Agora, deixa eu olhar lá para o relógio. Eu estou aterrorizado, pessoal, com aquele relógio ali. O Tomás, ele olha, ele tem uma expressão, às vezes, gente, cruel. O olhar dele é cruel, tipo dizendo assim, vou adiantar o relógio. Aí ele bate aquele olhar. O Tomás usa um óculos escuro, cara. Seu olhar tá me causando medo. Bom, vamos agora, deixa eu ensinar para vocês, na parte final do programa, uma pequena prática. A informação que eu vou passar para vocês, talvez vocês já tenham visto, porque não sou eu que percebi isso. Tem muitas outras pessoas que percebem um monte de coisas. Algumas publicam livros, outras dão palestras, outras estão no YouTube, e cada um vai fazendo o seu direitinho. Desde bem jovem, eu percebia claramente, na literatura de temas espirituais, médiuns, curadores e outros, citando o seguinte fenômeno. Uma das manifestações extrafísicas do alto e da luz, dentre tantas, né, gente? Porque existem muitas manifestações superiores. Eu contei uma vez para vocês aqui sobre nuvens luminosas aparecendo, chancela de mentores. Já falei do olho espiritual outro dia, dei uma palestra só sobre isso. Mas tem uma figura simbólica que os mentores usam quando não dá para diretamente haver uma comunicação. Eles projetam aquela imagem para que a pessoa saiba que está salvaguardada, está protegida. Essa figura é uma luz dentro de uma luz. Imagine uma esfera amarela clarinha, menor, dentro de uma esfera amarela maior. E a luz é viva, não é fazer um recorte mental de uma bola parada luminosa dentro de uma bola parada luminosa. É como se fosse um sol dentro de um sol. Quer dizer, ambas as esferas vivas, com pulsação energética, movimento. Energia é uma expressão que vem do grego, significando atividade, movimento, obra, do verbo obrar, trabalhar, construir. Então, muitos médiuns e sensitivos já viram. Está ali quietinho, aparece uma bola de luz dentro da bola de luz. Ele sabe que os mentores estão chancelando ele invisivelmente e protegendo. Outra imagem clássica que aparece muito é uma chama viva dentro de uma esfera de luz. Essa chama viva, como se ela entrasse por baixo da bola de luz até o centro, como se ela ondulasse dentro daquela esfera de energia. Tudo criado na tela mental, usando o chakra frontal, a capacidade de visualização e o poder da vontade de centrar a mente numa ideia visualizada como uma imagem psíquica. Então, tem uma maneira de fazer isso que eu aprendi com um xamã do Hawaii, que o pessoal chama aqui no Brasil de Havaí. O Hawaii, aquelas ilhas no meio do Pacífico, que é o estado americano fora do continente. Os Estados Unidos tem 20 e poucos estados e um deles é o Hawaii, mas ele está ali no meio do Atlântico, fora do continente, e como está bem no meio, ele está entre aqui o Ocidente e o Oriente, né? No Pacífico. Está cheio de americanos lá,
cheio de japoneses que migraram para lá, tem também muitos chineses lá nas ilhas do Hawaii, e tem também os havaianos nativos de lá, os povos indígenas lá na área xamânica. Tem a tradição clássica dos kahunas, muito criativa, e eu sei que alguns de vocês conhecem essa área através do trabalho do pesquisador Max Fridolong, que pesquisou muito os runas, a tradição dos kahunas. E eu então, certa vez, estava escutando um CD de um músico alemão que eu gosto muito, chamado Devakan. Devakan é uma expressão do sânscrito para mundo, céu ou plano celeste. Deva, divindade. Kan, lugar, ou também louca, céu. Devaloka ou Devakan. Esse músico adotou o nome de Devakan. Ele, inclusive, estudou muito com o Osho, o Rajneesh, durante muito tempo. E é um músico muito talentoso de world music. Eu tenho muitos trabalhos do Devakan, e tem um em que ele viaja por países diferentes, e em cada local ele medita, incorpora o som do lugar e toca os instrumentos do lugar. Ele toca a flauta muito bem. Então, por exemplo, ele veio aqui nos Andes, no Peru, e lá ele sentou e meditou e verteu na flauta uma música xamânica no estilo andino. Ele então vai em outro lugar, por exemplo, ele vai lá na Austrália, e ali tem uma tribo, né, tem um grupo aborígene. Ele vai, se concentra e pega o didgeridoo, aquele instrumento de sopro do pessoal, e faz um som ali com aquela vibe. Ele esteve no Hawaii, e aí lá fez um CD chamado Ancestors, se eu não me engano, quer dizer, ancestrais, e tem uma música que evoca o clima dos kahunas no Hawaii. Eu estava ouvindo esse disco pela primeira vez, o meu amigo Márcio tinha me trazido, e eu estava escutando essa música, curtindo o disco, de olhos fechados, um pouquinho antes de ir para uma palestra no IPPB. Estava tocando, acho que era a terceira ou quarta música, chama Ai Ho Ho, o nome dela, e eu fechei os olhos para curtir, gente. De repente a minha tela mental abriu, e eu via dentro de um vulcão extinto, porque o Hawaii é cheio de vulcões, né? Alguns extintos e outros com um pouquinho de atividade, e ele estava dentro do vulcão, lá embaixo, naquela cratera onde fica lá aquela terra vermelha seca, que é resquício da lava antiga. Ele, um espírito índio ou indígena, hoje não se fala mais índio, né? Indígena, ali em pé, caracterizado como xamã, kahuna, e ele estava em pé e mentalmente falou comigo. Ele me via. De alguma forma a música nos conectou espiritualmente. E ele dizia, aqui, como teve muita energia de vulcão, a energia da Kundalini, da Terra, é muito forte. Então tocou aqui captando essa energia que um dia foi lava e que hoje está seca, essa terra vermelha. E aí ele falou para mim, quando você visualizar energia, visualiza como se fosse lava quente viva. E aí ele fez uma esfera de luz de lava incandescente na minha frente, uma forma mental, e me sugeriu que eu fizesse isso e visualizasse nos meus chakras. Eu então passei a fazer no meu chakra frontal, e depois eu derivei para a seguinte prática que eu estava fazendo aqui no saguão da rádio, e agora eu vou ensinar para vocês. De olhos fechados, usando o chakra frontal e o poder da imaginação, visualiza uma esfera de lava incandescente viva na tua frente, tá? E visualiza uma segunda esfera envolvendo a primeira, a segunda também de lava. É uma esfera de lava incandescente dentro de uma esfera maior de lava incandescente. As duas vivas na sua frente, uma dentro da outra. Em lugar de uma esfera de luz dentro da esfera de luz, uma esfera de lava incandescente. Eu não imagino vermelho, eu imagino alaranjada, amarelada e vermelha, mesclando lava viva, uma dentro da outra. Quando eu faço isso, eu sinto que minha energia inteira muda, o ambiente inteiro em volta muda, e eu me sinto mais centrado em mim mesmo e mais forte. Isso ajuda a cortar pensamento negativo, desarma assédios extrafísicos, purifica o ambiente e deixa a pessoa com muita firmeza e autoestima. E aí agora estou orientando vocês, quem sabe alguns de vocês façam uma esfera de lava incandescente dentro de uma esfera maior também de lava incandescente, na sua frente por uns 5 minutinhos, concentra, mas sem fazer força, é a concentração calma, porém focada.
e o movimento da energia ali, ó, energia viva. Isso aí limpa o ambiente de uma forma muito legal. Agora, cuidado, porque se fizer perto da hora de deitar, pode causar um acúmulo de energia e você perder o sono. É como se ativasse a mente. Então, faça em algum momento e veja como é que você se sente. Mas isso aí ajuda a limpar o ambiente. Quando você não estiver legal, forma essas duas imagens, fica firme. E eu aprendi essa técnica há muitos anos e passei a usar. E eu faço, não é porque está tendo um problema negativo, não. Eu faço porque eu gosto. Estava ali e estava fazendo. Logo depois apareceu o japonês falando Sakura para mim, como eu contei no início do programa. E está aí o exercício, para quem quiser fazer, é claro. E eu sei também que muita gente vai falar, isso é uma técnicazinha de nada, que não sei o quê. Eu não acredito nisso. Gente, o programa é feito para estudantes espirituais que são vocês de alguma área. Então, estou me direcionando a vocês, estou sugerindo a prática, não estou doutrinando, obrigando ninguém. Faz se quiser, faz um test drive e vê. Para alguém pode funcionar, o outro pode não dar certo, simplesmente. Isso é assim. Mas se alguém fizer direitinho e conseguir um resultado, vai ser muito legal. Eu consigo um bom resultado, aprendi isso com um xamã desencarnado do Hawaii. Agradeço a ele por um dia ter me sugerido essa visualização e agora compartilhando em aberto aqui com vocês. Deixa eu olhar. Gente, eu estou com medo, mas eu vou olhar. Ah lá, olhei, ele está dizendo que acabou o programa. Isso que você está fazendo é um passe ou é um gesto de artes marciais ou é um tchau? É assim, quer dizer que acabou. Fechou, né? Então, gente, obrigado aí por vocês estarem escutando e assistindo o programa. E vamos nessa aí. Tomara que nós todos, eu, Tomás, você, que possamos aproveitar essa vida para a gente melhorar um pouquinho. Até mais.